Olá, continuando aqui com o nosso curso de pré-cálculo, essa é uma aula complementar da aula 1. É a aula em que eu trato de exercícios. São exercícios que vocês me pedem e aí eu adiciono aqui como um vídeo à parte, né? Eu coleciono todos os exercícios que eu resolvo na forma de vídeo e publico aqui nessa coletânea aqui. Olá pessoal, surgiu uma dúvida na aula de hoje, quando você trabalha com essa dízima aqui, né? Com ela acontece uma coisa muito interessante, né? Vejamos, vamos fazer o procedimento normal. O procedimento normal qual que é? O procedimento padrão, né, que a gente faz. Você coloca x igual a dízima, e aí você multiplica x por 10, né, para poder deslocar, para deixar a parte que está se repetindo aqui depois da vírgula. E aí você vai trabalhando, né? Quer dizer, você quebra isso aqui em duas partes para fazer aparecer aqui exatamente como estava antes, né? Observe que 4,5 mais isso aqui vai dar isso daqui, né? Observe que isso aqui é justamente o x. Então, quando você escreve desse jeito, você tem essa equação aqui, que 4,5 é igual a 9 meios, né? Então, resolvendo essa equação, né, eu passo x para o outro lado e resolvo tal, e eu encontro que x é igual a meio, portanto, 0,5. Só que aí surge uma coisa interessante, que é 0,5 é igual a 0,499999999. Então isso parece muito estranho, porque você tem aqui duas, a princípio, coisas que parecem diferentes, né? Mas que eu estou dizendo aqui, estou fazendo a conta e provando que elas são iguais, né? Bom, não há nenhum erro nessa conta, tá? Então essa conclusão ela é verdadeira. De fato, esses dois números são iguais, são idênticos, são o mesmo número. Essas duas coisas são duas maneiras diferentes de escrever o mesmo número. Isso acontece com outros números também, né? Basta você ver, por exemplo, se você pegar 2,99999 e fizer todo o procedimento aqui, você vai encontrar que isso é exatamente igual a 3, idêntico a 3. E, em particular, se você pegar o 0,99999 e fizer todo o procedimento, você vai chegar à conclusão de que 1 é idêntico a 0,99999. Então, na verdade, todos esses outros aqui são decorrentes dessa conclusão aqui. Ou seja, isso aqui é uma identidade, isso aqui de fato é verdadeiro, acontece isso, e com base nisso você consegue chegar nesses outros aqui, né? Então, por exemplo, o 29999 você pode escrever como 2 mais 0,999. Aí, usando isso daqui, a gente pode dizer que isso aqui é 2 mais 1, e 2 mais 1 é igual a 3. Então, eu chego à conclusão de que esse aqui é igual a 3. E aqui também a gente pode fazer isso, que você pode escrever isso daqui como 0,9999 menos 0,5. E aí, usando isso daqui, isso aqui é 1, né? Então, fica 1 menos 0,5 e você encontra que isso daqui é igual a 0,5. Ou seja, isso acontece para vários números, né? Essa identidade é contra-intuitiva, mas você pode dizer que todas elas vêm dessa igualdade aqui, né? Então, por que acontece essa igualdade? Bom, a maneira de você pensar sobre isso é você observar que 0,1111 é igual a 1 sobre 9. Isso aqui você pode fazer a divisão na calculadora ou na mão mesmo, divide 1 por 9, você vai ver que isso aqui é verdade, ou então você pode fazer aquele nosso procedimentozinho e você vai se convencer que x é igual a 1 nono, né? Quando x é igual a 0,1111. Agora, sabendo disso, pense no seguinte, se eu multiplicar aqui os dois lados por 2, o que eu tenho? Que 0,222 é igual a 2 nonos. De novo, você pode fazer aquela conta de chamar de x o 0,222 e verificar que isso aqui é verdade, ou então fazer a calculadora para ver. Se eu multiplico essa aqui por 3, os dois lados, eu encontro isso, por 4 isso, por 5 isso, por 6 isso, por 7 isso, por 8 nisso, e quando eu multiplico por 9, do lado de cá eu tenho 0,99999 infinitamente, e do lado de cá eu tenho 9 sobre 9, que é 1. Então você veja que por mais que isso daqui seja estranho, tudo aqui está dizendo, estou pensando de maneiras diferentes e estou sempre chegando a esta mesma conclusão. Não há nada de errado com essa conclusão. Isso é contra-intuitivo, a gente pensa que um determinado número só tem uma maneira de representar. Então, você não tem dois números escritos diferentes que são iguais, né?
Não sei, é estranho, porque, por exemplo, a gente está habituado a dizer que isso daqui é igual a meio. Eles são escritos diferentes, mas são o mesmo número e a gente não tem problema com isso. Mas aqui a gente tem dá um nó na cabeça imaginar que isso é verdade. Mas isso é sim verdade. Mas é importante você entender bem o que está sendo dito aqui, porque você pode dizer o seguinte: não, mas isso aqui para mim é óbvio, que esse 9 aqui vai se repetir infinitamente, isso vai cada vez mais se aproximando de 1, ou seja, 0,999 é aproximadamente igual a 1, mas não é isso que eu estou dizendo. É isso que é estranho quando você entende. Eu estou dizendo que 0,9999 não é aproximadamente 1, ele é 1, ele é exatamente 1. Em outras palavras, você pode pensar que esse número aqui, ó, ele é aproximadamente 3. Mas esse número, ele é diferente de 3. Como é que você faz para saber se dois números são diferentes? Então a gente tem que pensar nisso. Para a gente entender qual sentido tem em dizer que isso daqui é o mesmo número que esse, qual sentido tem? Vamos começar a pensar o seguinte: quando é que dois números são diferentes? O que significa dizer que dois números são diferentes? Então se lembra da aula, desses vídeos aí que eu divulguei, dessa primeira aula, quando eu falo das propriedades de ordem, né? Uma das coisas que a gente sabe é que se dois números são diferentes, então ou um é maior do que o outro, ou um é menor do que o outro, né? Se eles são diferentes, isso sempre acontece. Agora, uma outra coisa sobre os números reais que eu não falei na aula é que o conjunto de números reais ele é denso. Fica melhor de ver quando você considera aqui a reta real. Ser denso significa dizer que cada ponto aqui corresponde a um número. Em outras palavras, você tem aqui o 1 e o 2, entre eles não está vazio, ou seja, entre eles tem algum outro número. Então, entre dois números, né, se eles não são iguais, e tem aqui uma separação entre eles, ou seja, o 2 maior do que 1, por exemplo, então tem um número aqui entre eles. O meio é maior do que o 0, tem um número aqui entre eles. Né? E assim sucessivamente. Então agora voltando lá para o caso que a gente estava fazendo. Então só reescrevendo lá o que eu tirei do slide, se A é diferente de B, então o A é menor do que B ou o A é maior do que B. E em qualquer um desses casos existe um X que está entre eles. Ou seja, nesse caso aqui existe um X que é maior do que o A, mas é menor do que o B. E nesse caso aqui existe um X que é maior do que o A, mas é menor do que o B. Ou, contrário, é menor do que A, mas maior do que B. Certo? Vendo isso em números, né? Quer dizer, 3 é diferente de 8, uma maneira de você ver isso é você dizer que tem um número que está entre os dois, ou seja, o número 5, ele está entre o 3 e o 8. Então, 3 é diferente de 2, não existe um número que está entre os dois. E como é que isso ajuda no nosso problema? É que eu tinha dito que isso daqui é aproximadamente 3, mas não é exatamente igual a 3. Ou seja, essas duas coisas elas são diferentes. E como é que a gente faz para ver isso? É só a gente ver que esse número aqui, por exemplo, ele está entre os dois, né? Se você quiser ver isso assim, rigorosamente mostrar, né? Dá para ver assim, mas escreva isso daqui nessa forma, transforme essa dízima periódica nisso daqui, transforme isso daqui nessa fração, e aí você tem o 3 aqui, e para você ver que isso daqui é maior do que isso, é só você fazer aquela conta lá, né? Ou seja, você subtrai um do outro e vê que o resultado é positivo. Se você pega esse, subtrai desse, o resultado é positivo, então é porque esse é maior do que esse. E a mesma coisa para saber que isso daqui é maior do que isso, né? Como a gente falou lá na aula, né? Assim para você quiser fazer a coisa mais rigorosamente, sei lá, mais próximo do que foi feito na aula, né? Do que eu disse lá nos vídeos. Mas o ponto aqui é que eu estou argumentando com você que isso daqui não é aproximadamente igual a 1. Ele é o 1. Diferente do que acontece aqui. E aqui você está fazendo uma aproximação. Isso daqui é aproximadamente 3, mas só que eles são diferentes. E aqui está a prova de que eles são diferentes. Então, uma maneira que você pode fazer é o seguinte. Claro, você provar isso rigorosamente vai ser muito difícil. Mas o que eu estou dizendo para você é que se isso daqui fosse diferente, ou seja, se 0,99999 for diferente de 1, então existe algum x que está entre o 999 e o 1.
ou assim, ou assim. E o que eu digo para vocês é, esse x não existe. Provar isso rigorosamente dá um bocado de trabalho, mas você se convence, mais ou menos, pelo menos intuitivamente, porque o problema com isso daqui não é exatamente a demonstração, né? Porque, como eu tinha feito aqui atrás, isso aqui é a demonstração, isso aqui mostra que as duas coisas são iguais. Isso daqui também é outra maneira de ver que as duas coisas são iguais. Então, o problema com essa afirmação não é exatamente a demonstração, é uma espécie de intuição, é você achar que isso está muito estranho. Então, não precisa você fazer uma demonstração rigorosa nessa parte aqui, basta você parar um pouco para pensar que você não consegue achar nenhum número que esteja entre esses dois. A chave aqui é você entender que esse 9 se repete infinitas vezes, ou seja, é uma infinidade de 9 aqui, é uma carreira de infinidade de 9s. Então não tem como você botar um número maior do que ele que seja menor do que 1. Você não tem mais nada para colocar. Você não consegue nem imaginar, não tem como. Então é por essa razão que você conclui que essas duas coisas são iguais. São duas maneiras diferentes de escrever o número 1, mas isso daqui é o número 1 tanto quanto isso aqui é o número 1. Simplesmente esse daqui gasta menos caneta para escrever, então a gente prefere escrever assim e você a vida toda ouviu dizer que esse daqui é o número 1, mas secretamente o número 1 também era esse aqui. Né? Fazendo uma analogia bem tosca, é como se você passasse a vida inteira aprendendo que esse símbolo aqui é o A e depois de muito tempo você descobrisse que isso pode ser escrito de uma maneira completamente diferente, mas significando exatamente a mesma coisa, sendo a mesma letra. Uma analogia talvez ruim, né? Falar de letra e falar de matemática, mas assim, só para você pegar um pouco da ideia, né? Então é isso, pessoal. Esse aqui eu fiz um vídeo porque era uma pergunta um pouco mais delicada e precisava de uma argumentação maior.